Eu entrei no teu templo, Senhor, vim para te adorar. Aleluia. Vim trazer minha adoração, aleluia. Jesus, quero aos teus pés ficar, Aleluia. olhar tua face, que glória pra mim, beijar os teus pés e poder te falar, dizer que te amo com toda a minha alma, que glória inaudita para mim será, com milhões de anjos render-te louvor. Se isto é sonho, não quero acordar. Jesus, eu te peço, me deixe aqui, só para te louvar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quantos vieram só para adorar a Ele, levante a mão. Glorifica o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, estamos aqui para o teu louvor, Senhor. Aleluia. Cante bem forte conosco. Olhar tua face, que glória para mim, beijar os teus pés e poder te falar, dizer que te amo com toda a minha alma, que glória inaudita para mim será, com milhões de anjos render-te louvor. Se isto é sonho, não quero acordar. Jesus, eu te peço, me deixe aqui, só para te louvar. Aleluia. Ai, eu quero te louvar. Oh, aleluia. Aleluia. Ai, eu quero te louvar. Oh, eu quero te louvar. Jesus. Senhor Jesus. Ele é lindo. Oh, aleluia. Ele é magnífico. Ele merece toda a honra e toda a glória. E Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez. O outro CD. Vamos chamar os meninos para nos ajudar. Aleluia. Sabe, irmãos, O Enéas e Darlan. Vem cá. eu e o Milton cantamos há Glória a 40 Deus. anos. E todas as vezes, pastor, que eu assumo o púlpito para cantar para mim, parece que é a primeira vez que eu estou cantando. Eu canto com a mesma intensidade, eu canto com a mesma alegria, eu tenho o mesmo prazer de louvar o Senhor. Cada vez que eu canto mesmo para adorar a Deus. Eu tenho prazer em louvar o nome de Jesus. Prazer rever os irmãos da Barra. Isso mesmo. Queridos, vamos louvar ao Senhor. Número 3. Aleluia. Aleluia. O Enéas vai ajudar. Glória a Deus. O Darlan. Se eu pifar, vocês continuem, tá? Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode soltar, irmão. Todo mundo conhece. Cante conosco. Aleluia. Quando nós chegamos ali, já pediram, pássaro livre, pássaro livre. Então vamos cantar, né? Aleluia. Som.
Aleluia. Como nave sem rumo, navegava sem Deus. Cante. Era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus. Me tomou pela mão e me disse: estás livre. Oh meu Deus. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Oh, aleluia! Oh, glória! Quantos são libertos aqui, levante a mão e dá glória. Como nave sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura em volta de mim. Mas aí ele chegou. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus. Me tomou pela mão e me disse: estás livre. Oh, aleluia. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Oh, aleluia! Maravilha! Aleluia! Aleluia! Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus. Me tomou pela mão e me disse: estás livre. Bata no peito, diga assim, ó. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus amado, que coisa linda. Coisa linda. Deus abençoe, Deus abençoe. Meus irmãos, coloque-se em pé, por favor, por gentileza, e vamos receber o nosso pregador da noite, pastor Cláudio Gama,
que vai deixar Deus usar ele agora da forma que sempre Deus usa. O microfone do pastor, o técnico está entregando. Pastor, deixa Deus te usar como sempre. Muito obrigado, pastor. Meus amados irmãos em Cristo, cumprimento-vos com a bendita paz do Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Mas se estamos em pé, é porque as mãos poderosas do Altíssimo, elas têm nos sustentado diariamente. O Senhor é o nosso bem maior, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso quinhão, Ele é o nosso oxigênio. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada temos, sem o Senhor nada fazemos, sem o Senhor nada podemos. Se somos o que somos, não somos pelo que somos, somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é tremendo, o Senhor é extraordinário, o Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, o Senhor é meigo, o Senhor é clemente, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é Pai, o Senhor é sustento, o Senhor é refúgio, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o amparo, o Senhor é a luz, o Senhor é o guia, e o Senhor é fiel, fiel em todas as coisas, e quero louvá-lo na beleza da sua santidade. De toda a minha alma externar meu tributo de gratidão ao bom Deus, pelo anjo desta igreja, pelo líder maior desse ministério, pastor Cezino Bernardino, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre este abnegado servo de Deus, proporcionando longevidade, saúde, graça, vigor, e a cada dia o seu ministério torne-se profícuo para a glória de Deus. Agradecer e louvar ao Senhor muitíssimo, externando meu tributo de gratidão pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Reuel Bernardino, pela sensibilidade, pela confiabilidade, pelo espírito cristão, pelo espírito de nobreza, por nos dar um voto de confiabilidade, cedendo o seu altar para ministrar a palavra de Deus e convidando-me para cooperar com o seu muito digno, frutífero e honroso ministério. Que o Senhor continue blindando com a sua graça, cobrindo com o precioso sangue, revestindo com a unção do Espírito Santo, para que possa continuar sendo este baluarte na expansão do reino de Deus. Agradecer ao Senhor pela vida do pastor Hamilton, da pastora Marlene, José e Ricardo. Muito bom ouvi-los louvando ao Senhor e cumprimentando esses abnegados servos de Deus. Estou cumprimentando todo o ministério desta igreja, aos homens de Deus que de uma forma muito digna, honrosa, meritória, ajudam o pastor Cezino, o pastor Reuel, a cuidar da noiva do Cordeiro nesta cidade. Que o Senhor possa abençoá-los muitíssimo em Cristo Jesus. Aos irmãos do coral da terceira idade, que a força, o vigor sejam muito mais do que a águia, sejam renovados a cada dia para tornar, sendo cada vez mais para nós, este referencial de fé, de espiritualidade, de processo construtivo da história, da vida e do movimento pentecostal, com plantação de boas sementes no reino de Deus. E ouvi-los não nos leva ao passado, mas nos conduz às mansões celestiais. Que o Senhor continue abençoando
esses santos do Senhor, muitíssimo em Cristo, aos irmãos que vieram lá de Curitiba, liderado pelo presbítero Rogério, para que pudéssemos chegar aqui, que o Senhor possa retribuí-los. Abra sua Bíblia, por favor, agora. Abra sua Bíblia. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, e versículos que vamos ler hoje é o versículo de número 51 e o versículo de número 52. Abra sua Bíblia, por favor. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 51 e 52. Se você achou esse texto sagrado da palavra de Deus, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, versículo 51: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Que o Senhor seja louvado pela sua palavra. Antes de você tomar o assento, por gentileza, olhe para o versículo 52. Há um instrumento conectado nesta palavra apostólica, profética, que vai ser o referencial da ministração hoje. Versículo 52, veja se está assim na sua Bíblia. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante o quê? Diga a última trombeta. Por gentileza, mais uma vez, a última trombeta. Por favor, de forma profética, diga a última vez. Nós vamos falar um pouco hoje sobre esta última trombeta. E olha a promessa que está conectada a ela. Continue lendo o versículo. Porque a trombeta soará. E quando ela soar, duas fenomenologias sobrenaturais acontecerão na face da terra. Pelo menos duas já estão garantidas. Duas. Primeiro, é que os mortos, fiéis a Jesus, que morreram fiéis a Jesus, ressuscitarão incorruptíveis. E os santos que manterem-se fiéis até o fim, no momento que a trombeta estiver tocando, serão transformados. Assentados. Senhores servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro que hoje me ouve neste santuário, em mais um capítulo do 16º Congresso da Terceira Idade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Como os senhores bem viram e são testemunhas oculares, nós estamos diante de um texto bíblico, estamos diante de um texto cristocêntrico, nós estamos diante de um texto doutrinário, nós estamos diante de um texto apostólico, neotestamentário, mas também estamos diante de um texto escatológico, futurístico, mas ao mesmo tempo muito contemporâneo. Nós estamos diante de uma palavra que aprove a Deus, pela regência do bendito Espírito Santo, inspirar o apóstolo São Paulo e ele ser um ícone apostólico e profético, não só para registrar estas palavras em forma de epístolas, de carta, de mensagem endereçada à igreja, mas inseri-lo no cânon sagrado para ser manual da nossa fé, nos edificando, nos fortalecendo, nos exortando e nos preparando, não só para uma vida saudável na face da terra por meio da comunhão com Jesus Cristo, mas principalmente alimentando dentro de cada um de nós
a esperança viva da segunda vinda de Jesus Cristo, para um dia encontrarmos com Ele e vivermos eternamente nas mansões celestiais, celebrando o seu santo e precioso nome para todo sempre. Esses 2 versículos vêm abrir um leque para nós, e vale dizer aos senhores que a Bíblia Sagrada apresenta alguns capítulos especiais de destaques, e citando apenas 3 capítulos desses aos senhores, quando se fala no capítulo 1 do livro de Gênesis, já aflora a nossa memória, que é o capítulo da criação. Quando chegamos no capítulo 20 do livro de Êxodo, só em citá-lo ativa no nosso subconsciente, que é o capítulo dos 10 mandamentos. Quando chegamos no capítulo 10 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista São João, já vem a nossa memória, que é o capítulo do Bom Pastor. Quando chegamos ao capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é o capítulo da ressurreição. Neste capítulo, Paulo tem a graça divina de ensinar, de mostrar como será o processo da metamorfose espiritual que acontecerá tanto com os ímpios quanto com aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, no momento que Jesus tocar a última trombeta, e isso designado aos fiéis, e aos ímpios, o que acontecerá com seus corpos quando eles tiverem que comparecer diante do juízo do trono branco. É o capítulo da ressurreição, e vale salientar aos senhores que no versículo 50 Paulo diz que nem a carne nem o sangue herdará o reino dos céus, o reino de Deus. Então haja vista que, independente da fé, a estrutura biológica de cada ser humano que peregrinou por esta terra, ou que está continuando sua história na face da terra, ele passará por um processo de transformação para que possa comparecer diante do Todo-Poderoso, justo juiz, para a prestação de conta naquele grande dia. No entanto, Paulo vai dizer, numa linguagem bem simplória, bem sucinta, Paulo vai dizer que o mortal se revestirá da imortalidade, o corruptível se revestirá do incorruptível, o carnal se revestirá do espiritual. Paulo está falando de um processo de transformação que o ser humano vivenciará, preparando seus corpos para a cidadania celestial, para a sua habitação nas mansões eternas, que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, como vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, mas irei, mas voltarei para mim mesmo, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Só que para adentrarmos esta morada, precisamos de um corpo compatível da cidadania celestial, e é justamente o que Paulo está ensinando em capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, de uma forma expressa na literalidade do texto neotestamentária. Paulo está falando de uma forma direta à igreja de Cristo que está edificada na cidade de Corinto, mas pela uma forma dimensional na regência da graça de Deus, na exposição do plano salvífico divino consumado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio da sua morte sacrificial, oferecendo voluntariamente a sua própria vida como oferta para derramar o seu sangue para perdoar
cancelar o pecado da humanidade, comprando todos os seres humanos novamente para se tornarem filhos de Deus, propriedade exclusiva de Jesus Cristo e do Pai, tendo acesso livre ao Santo dos Santos, constituindo a igreja, expandindo o reino de Deus. Então, de uma forma dimensional, pela graça de Deus, ele está falando a todos os santos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que constitui a noiva do Cordeiro nos 4 cantos da terra. E Paulo é um homem muito privilegiado por Jesus Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo, pela graça divina, porque Paulo não foi contemporâneo de Jesus. Paulo não esteve com Jesus fisicamente, biologicamente, geograficamente. Paulo nunca viu Jesus pessoalmente operar um milagre. Paulo não viu Jesus dar vista ao cego Bartimeu. Paulo nunca viu Jesus e não presenciou Jesus tocar nos leprosos e ficar são. Paulo não viu Jesus profetizar sobre a inauguração da igreja, porque Paulo não estava lá. Paulo não viu Jesus instituir a ceia do Senhor. Não. Paulo vai ser alcançado pelo Evangelho, pela graça de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, tempos depois, pós-morte, ressurreição, glorificação de Jesus Cristo, quando Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja. Mas é nesse processo que Paulo, desde que encontrou com Jesus, ou Jesus se encontrou com Paulo, Paulo teve uma experiência fenomenal com a graça de Cristo. Com a primeira oração recebida, ele já foi cheio do Espírito Santo e ouviu testemunhos que Deus deu pessoalmente a Ananias, que Paulo seria um vaso escolhido e que saberia na sua própria carne o que era padecer em prol do nome de Jesus Cristo. No entanto, Paulo vai ser um privilegiado, que Deus vai dar revelações, segredos, mistério para Paulo, que não deu para homem nenhum que peregrinou por esta terra. Adão, Abel, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, patriarca, não receberam a revelação que Paulo teve. Ao ponto que ninguém teve o privilégio de estar no terceiro céu e receber revelações inefáveis, só Paulo teve. Ainda que teve um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, esbofeteando e alfinetando diariamente para que não se vangloriasse, mas ele teve a revelação. Por exemplo, só para vocês entenderem isto, Paulo não estava presente quando Jesus instituiu a ceia. Mas o mistério da ceia, a doutrina da ceia, o segredo das ceias, todo o milagre da ceia, toda a essência sagrada da ceia, Deus não deu para homem nenhum, mas deu para Paulo, ao ponto que ele diz em Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Você vai ver que ele não estava com Jesus quando Jesus instituiu a igreja, mas o mistério da igreja como corpo de Cristo, como exército de Deus, como noiva do Cordeiro, como templo do Espírito Santo, como organismo vivo, Deus não deu isso para ninguém, mas deu para Paulo. Mas acerca dos acontecimentos do tempo do fim, grande tribulação, tribunal de Cristo, sinais da vinda de Cristo, aparição do anticristo, a trindade satânica reinando na terra, céu se abrindo, Jesus voltando, a trombeta tocando e a igreja subindo, esses mistérios, esses segredos, essas revelações, todos os profetas veterotestamentários profetizaram, mas nenhum deles tiveram uma revelação tão profunda, tão dimensional como Paulo teve. E de todas as riquezas que Paulo teve, pelo menos ele registrou isso em cada epístola, haja vista que dentro das suas epístolas, pelo menos tem um versículo anunciando a vinda de Jesus, o arrebatamento, algum fenômeno, um acontecimento futurístico ou escatológico, Paulo registrou nas suas epístolas. E de todos os segredos que ele tem nas suas epístolas, nós temos hoje 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E a prova que eu estou falando é que é bom que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque contra a Bíblia não existe argumento, e disse o próprio Paulo que pela verdade somente a verdade. E se você olhar para o início do versículo 51, Paulo começa dizendo assim: eis que vos digo um mistério. O que Paulo está dizendo à igreja? Eu estou autorizado a contar um segredo a vocês.
A palavra mistério, num conceito bem simplório da palavra, é segredo, algo que está oculto, ou mistério, ou não revelado, ou que ninguém teve acesso. Na linguagem apocalíptica, é uma mensagem, é um livro, é um texto, é um acontecimento, é uma revelação que está selada com 7 selos, que ninguém está autorizado a tocar nestas revelações, enquanto Deus não autorizar nos seus desígnios e na regência do seu tempo, baseado nos seus propósitos. Então Paulo chega agora à igreja, aos crentes, e diz assim: o Pai, por meio de Jesus Cristo, na regência do Espírito Santo, me autorizou a contar, a revelar algo que até o momento está oculto, que ninguém ainda ouviu, que ninguém teve acesso, e eu vou revelar para vocês a partir de agora. E Paulo diz: eu vou contar esse mistério. E Paulo começa a desvendar o mistério, e ele começa a dizer: na verdade, nem todos dormiremos. Deixa eu parar um pouco neste verbo dormir e na palavra todo. Todo o verbo e a palavra está pluralizado. E veja que Paulo não diz no singular a utilização do verbo. O verbo está conjugado na primeira pessoa do plural e no futuro. Paulo diz: na verdade, nem todos dormiremos. Paulo utiliza o verbo dormir, mas no fundo, na originalidade neotestamentária, Paulo não está se referindo ao sono. Vale dizer aos senhores que na Bíblia Sagrada existe 3 tipos de sono: o sono físico, o sono espiritual e o sono eterno. A diferença de um dos outros é que o sono físico é um sinal que a nossa estrutura biológica está cansada depois de um dia atarefado e que quer repouso, quer descanso. E pelo parecer médico precisa de 8 horas para recompor toda a vitalidade para um novo processo de trabalho diário. Mas a Bíblia não fala só do sono físico. A Bíblia fala de um sono espiritual. É quando você está atuando, está ativo, está acordado, está a pé, está comendo, está bebendo, está sorrindo, mas está dormindo na presença de Deus. A prova disso é Jesus se transfigurando lá no Monte das Oliveiras, e os 3 discípulos dormindo e não perceberam que Jesus estava se transfigurando em glória. E Paulo vai falar disso em Efésios 5,14, quando Paulo diz: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Paulo também vai dizer em Romanos 3,11: e conhecendo o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. A salvação que Paulo se refere, que está próxima de nós, não é a obra consumada por Jesus no Calvário, mas é o momento áureo em que os céus se abrirem e Jesus estiver voltando para buscar a sua igreja. E quando chega aos crentes em Tessalônica, ele diz: não durmamos como os demais, porque nós não somos da noite, nós somos do dia. Mas tem um sono pior do que é o sono físico e o sono espiritual. É o sono eterno, onde todos os ímpios pecadores viverão eternamente no lago de fogo, longe da presença de Deus, em agonia infernal. Mas Paulo não está usando o verbo dormir no sentido de sono físico, mas ele está usando no sentido de morte. No Paulo, na realidade bíblica, ele está falando sobre morte, mas ele não usa o verbo morrer. Ele usa um eufemismo. E o que é um eufemismo? É uma linguagem mais branda, mais suave, utilizada para substituir uma linguagem mais trágica. Ao invés de Paulo dizer, na verdade, nem todos morreremos, Paulo substitui o verbo morrer para o verbo dormir. E vale salientar os senhores que na luz da Bíblia Sagrada também existe 3 tipos de morte. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é quando todo ser humano, independente da sua fé, dá o último suspiro da face da terra. E quando o seu espírito, sua alma, que o constitui como gente, o que lhe faz como pessoa, o que lhe dota como ser humano, onde está todas as faculdades mentais, onde está a capacidade
capacidade de decidir, de pensar, de raciocinar? Onde está o livre-arbítrio que lhe faz diferente de toda a criatura constituída e criada por Deus na face da terra? O que lhe faz ser imagem e semelhança de Deus? Porque a imagem e semelhança de Deus não está na estrutura biológica, está no espírito e na alma, que veio de Deus quando Deus soprou no ser humano. Porque o homem, o ser humano, não é produto da devolução. O ser humano não veio do animal, não veio do macaco, não veio de nenhuma raça inferior. O ser humano, ele é um projeto por excelência, a coroa da criação. O ser humano saiu de dentro de Deus, da mente de Deus, e Deus usou a matéria-prima para o ser humano se expressar na face da terra, e isso está no sopro de Deus. E quando Deus soprou na narina do ser humano, fez ele alma vivente, ou seja, fez ser gente, fez ter personalidade, fez ter uma pessoa com decisão, com pensar, com raciocínio, com lógica, para se expressar na face da terra. No entanto, diz o sábio Salomão, que quando o homem morre, a estrutura biológica volta para a terra, porque veio da terra, mas o espírito volta para Deus, porque veio do céu, veio do Pai. Isto é a morte física, mas pior do que a morte física é a morte espiritual, quando aquele que abraça a fé aceita se tornar um defunto ambulante, tanto dentro da igreja, ou quanto aqueles que não abraçaram a fé, que segundo Paulo, estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados, porque ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Mas a outra morte espiritual é quando está dentro da igreja, que perdeu toda a vitalidade espiritual e que está como um defunto ambulante. Está vivo, ouve, come, ceia, prega, ora, mas está numa morte espiritual. Mas existe uma morte pior, que é quando todo ser humano ímpio, carnal, mundano, profano, inimigo da cruz, inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo do evangelho, que viveu na impiedade, que quando for sentenciado no juízo do trono branco, serão lançados conscientes, vivos, no lago de fogo e enxofre. Aí você me pergunta, Paulo ensina isto, com que corpo vai? Aquele corpo que ele morreu também passará por um processo de transformação e receberá um corpo de sofrimento, porque no inferno ninguém deixará de existir. Todos estarão conscientes lá, rangendo os dentes, gemendo, com ais. Mas não é isso que Paulo está conectando para nós. É só uma luz que eu estou dando para os senhores. Quando Paulo diz, na verdade nem todos dormiremos, Paulo está dando um testemunho de fé dele mesmo, e ao mesmo tempo está apresentando o amor de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus para todo o seu povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quando você vê, quando Paulo diz, nem todos dormiremos, o verbo está pluralizado. Paulo se inclui. Ele está dizendo, nem todos nós dormiremos. Sabe o que é isso? Paulo tinha uma fé tão fundamentada em Cristo. Paulo alimentava uma esperança da vinda de Jesus, que Paulo acreditava que quando Jesus viesse buscar a igreja, ele estaria vivo, e ele seria arrebatado vivo, que ele não passaria pela morte. No entanto, ele diz, nem todos dormiremos. Mas outra verdade que Paulo está utilizando neste verbo, Paulo está apontando a esperança conquistada por Jesus Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, que trouxe para nós a imortalidade. Paulo está dizendo o seguinte, que quando Jesus voltar, que quando a última trombeta tocar, que haverá crentes na face da terra, que não vai ser tragado pela morte, que não saberá o que é descer à sepultura, que não saberá o que é vestir ou ser vestido por um caixão, que não dará o seu último suspiro na face da terra. Paulo está dizendo que tem crentes, que haverá crentes no processo construtivo de desenvolvimento da igreja na face da terra, que quando o Pai determinar que é o tempo que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja e mobilizar os anjos, todas as mansões celestiais, para
receber a noiva do Cordeiro e o pai autorizar o filho, e a última trombeta for tocada, e quando ela começar a trocar, Paulo está dizendo: tem crentes, haverá salvos, haverá remidos, haverá justo na face da terra, que não vai saber o que é o agrilhões da morte, que não saberá o que é ser pego pela morte, que não experimentará a morte, mas que estará vivo e será arrebatado vivo e subirá vivo e encontrará com Jesus Cristo vivo. E a grande verdade disto é que Paulo vai dizer no final do versículo 51: mas todos seremos transformados. Paulo usa uma expressão neotestamentária: metamorfose. Aí vocês me perguntam: pastor, o senhor está me afirmando eu com essa estrutura biológica que cientificamente, biologicamente, isto será pastos de verme, e o senhor está dizendo que num conceito humano isto é pasto de verme, e o senhor está dizendo que eu vou passar por um processo de metamorfose, de transformação? É justamente isto. É esta pele que você vê aí, ela vai, um dia, você vai olhar para ela e você não vai ver esta pele. Você não vai ver esta cor que cobre seus músculos, seus nervos, seus ossos, sua epiderme, para você se expressar no mundo dos homens. Você vai ver glória nisto aí, porque Paulo diz que nós seremos transformados. E se você não acredita nisto, então rasgue na Bíblia, da tua Bíblia, 2 Coríntios 3,18, porque o processo da transformação já começou. Porque diz Paulo em Coríntios 3,18 que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Se você perceber, você não é a mesma pessoa que você foi ontem, e você não será a mesma pessoa amanhã que você é hoje, ainda que os seus olhos não percebam isso. Nós estamos biologicamente, psicologicamente e espiritualmente em processo de transformação. Biologicamente já mudou seus traços, ainda que você não percebeu. Algumas veiazinhas nas suas peles, algumas valinhas nas suas peles, imperceptíveis aos seus olhos, já se alargaram. Psicologicamente, a cada dia que passa, estamos morrendo ao pouco. Espiritualmente, à luz da Bíblia, diz Paulo que nós somos transformados de glória em glória, de glória. E quem nos transforma, diz Paulo, quem é o agente responsável dessa transformação, é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que vai nos transformando. E a cada dia que nós vamos aumentando o nosso nível de intimidade, de comunhão com Deus dos céus, vai aumentando o nosso resplendor de santidade, de intimidade, de justiça, de comunhão, vai aumentando o nível da glória. E baseado nisto, Deus refletiu e expôs a Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, Deus se revelou a Abraão e disse assim: não temas, Abraão, não temas. Eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus não disse assim para Abraão: seja perfeito e venha andar na minha presença. Deus disse o seguinte: quer alcançar a perfeição? Comece a andar comigo. Ande comigo, ande na minha presença, que a cada dia que você for andando, a cada passo que você for andando na minha presença, você vai alcançando a perfeição. Não venha tentar, não venha perfeito para andar comigo, venha do jeito que você está, porque da forma que você for andando comigo, vai aumentando, você vai sendo lapidado, você vai sendo crescendo, você vai se aperfeiçoando e você vai sendo perfeito. E o sábio Salomão foi dizer isso em Provérbios capítulo 4, versículo 18, quando ele diz assim: as veredas do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 sempre mais, até
que seja dia perfeito. Que dia perfeito é esse que Salomão está dizendo? É o momento em que o pai dizer para o filho: meu filho, chegou a hora, levanta-se do trono, vai buscar a igreja. Os céus se abrem e o Espírito se move e a igreja chega. Então nós estamos num processo de transformação, mas essa transformação ela vai ser evidenciada. Aí você vai me dizer assim: pastor, não é possível. Então rasgue da Bíblia Mateus capítulo 17, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João. Vamos ao Monte das Oliveiras comigo? E eles ali, Jesus para, não diz uma palavra, não faz uma oração, não canta o hino. Jesus para e começa o processo da metamorfose espiritual. E o que era estrutura biológica agora é glória. Suas vestes reluzentes. E isso nos olhos de 3 criaturas igual a nós, ele se transfigurando. E olha que diz o apóstolo João, que nós teremos o corpo semelhante ao do Senhor. E quando Jesus se transfigura, aparece Moisés e Elias. Aí Pedro, que não foi contemporâneo de Moisés, que não foi contemporâneo de Elias, que é uma geração posterior, Pedro olha e aponta: olha Moisés, olha Elias. Como que Pedro reconheceu que Pedro nunca esteve com ele, nunca sabia o que eram seus traços. Então deixa aqui, diz que da terra nós não levamos nada para a eternidade. Lá em Mateus mostra que nós levamos, porque Pedro, que estava na estrutura biológica, diz: está Moisés, está Elias. Olha, tua identidade você leva para a eternidade. Tua identidade você leva para a eternidade. Agora, por que Pedro, Tiago e João, que não era contemporâneo, reconheceu? Porque na eternidade, quando chegarmos lá, envolvido pela glória de Deus, não seremos regidos pela cronologia de tempo que rege os homens, passado, presente e futuro. A eternidade é sempre um eterno presente. E quando você entrar aos céus, você nunca esteve em Jerusalém andando com Jesus. Você nunca tocou em Jesus biologicamente. Você não estava lá naquela multidão quando Jesus fez a multiplicação dos pães. Você não estava nos pés da cruz quando ele morreu. Você não estava com Maria Madalena, com Maria, com Joana, com os discípulos quando ele ressuscitou nos 40 dias. Mas quando você chegar na porta do céu e for adentrando, ele estiver em pé para te receber, você vai olhar e vai dizer: este é meu Senhor. Ninguém vai te apresentar que ele é teu Salvador. Você vai verbalizar e testemunhar: este é meu Salvador. Porque você vai olhar para a testa dele, vai ver as marcas da coroa de espinho por você. Você vai olhar nas mãos dele, vai ver a marca do prego que foi cravado nas suas mãos. Você vai olhar para os pés dele, vai ver a marca da ferida, e você vai dizer, igual disse Isaías: os meus olhos viram o rei, os meus olhos estão vendo o rei. Você vai olhar para Abraão e vai dizer: este é Abraão. Você vai olhar para Isaac e este é Isaac. Você vai olhar para Davi, este é Davi. Você vai olhar para Paulo e vai dizer: este é Paulo. Aleluia, 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 aleluia. Não pense, dizem que nós seremos anjos no céu. No céu nós não seremos anjos, nós seremos o que somos aqui, mas com corpo de glória. Jesus disse que nós seremos semelhantes aos anjos. Aí como que vai acontecer? Como vai acontecer isto? Essa transformação. Os mortos, desde Abel até o último crente que está na pedra fria no ML, sendo lavado, preparado para ser velado. Diz Paulo
que quando o Pai decidir ao som da última trombeta, vai trazer todos os mortos com ele. As sepulturas serão abertas. Aí a Bíblia diz que a terra tem que devolver seus mortos. Não importa quantos foram sepultados na mesma cova, na mesma sepultura, a terra tem que devolver seus mortos. Aqueles que morreram afogados, as águas terão que devolver seus mortos. Os que morreram queimados, o fogo terá que devolver seus mortos. As sepulturas serão abertas, e o espírito e a alma que o constitui gente, que foi tirado quando der o último suspiro, volta, une-se ao seu corpo, e já levanta em corpo de glórias. Já levanta em corpo de glória. Aí você me pergunta: e eu, se eu estiver vivo? Se eu estiver vivo, como será a minha transformação? Então eu vou lhe mostrar a luz da Bíblia. Isso aparece no 2º livro dos Reis, capítulo 2. Prega-se por aí que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Elias não foi arrebatado numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo não foi enviada para arrebatar Elias. A carruagem de fogo foi enviada para separar Elias de Eliseu. Diz a Bíblia que Elias subiu num redemoinho. E vocês sabem o que é um redemoinho? É um vento que vai chegando e vai soprando, soprando, vai formando um cone, e tudo que ele pega pela frente, ele vai levantando, vai levantando, vai levantando, vai levantando. Imagine Elias andando e vendo o vento do Espírito. E Elias vai subindo, 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 subindo. A prova que eu estou falando para vocês, que Eliseu viu a capa de Elias cair, mas não viu Elias subir. Aí só para vocês entenderem o que eu estou falando, no arrebatamento de Elias tem 2 fenômenos sobrenaturais, que Deus vai repetir esses 2 fenômenos na inauguração da igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você vai ver que quando Elias vai ser arrebatado, tem fogo e vento. Você vai ver que quando a igreja vai ser inaugurada, eles ouvem um som como de um vento veemente, e há línguas repartidas como de fogo. Na inauguração da igreja tem os mesmos fenômenos no arrebatamento de Elias: vento e fogo, fogo e vento. E como que você acha que vai terminar a igreja? Chupando gelo, debaixo de neve, numa nevasca congelada? A noiva do Cordeiro não terminará sua história na terra moribunda, fracassada, adulterada, prostituída, estuprada, violentada. A noiva do Cordeiro vai terminar a sua história na terra com vento e fogo, fogo e vento, vento e fogo, fogo e vento. Porque assim como ela começou, ela terminará. Aí você me diz assim: ô Jesus, aí você me diz assim: pastor Cláudio Gama, como é que vai acontecer isso comigo? Lembra do vento que veio para gerar o redemoinho em Elias? Paulo vai dizer em Romanos 8,14 que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Romanos 8,16 vai dizer que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o que vai acontecer isso? Quando chegar o dia do arrebatamento, imagine se for hoje o dia decidido pelo Pai. Você sai daqui caminhando em direção à sua residência, e no meio do caminho vem o vento e começa a te envolver, te envolver, te envolver. E de repente você olha para a sua pele, já não vê mais a pele, já não vê mais carne. Agora você está vendo brilho, resplendor, luz.
Aí chega no versículo 52. Paulo diz assim: no momento. Esta palavra, no momento, que Paulo está utilizando na originalidade neotestamentária, é átomo. Tanto na física quanto na química, uma partícula indivisível. O que Paulo está dizendo? Assim como é impossível os homens dividir o átomo, é impossível impedir a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus não depende de linha teológica, não depende da crença de ninguém, não depende se aceitam ou não aceitam, se concordam ou não concordam. A segunda vinda de Jesus depende do desígnio eterno preparado pelo Pai antes da fundação do mundo, para culminar com a sua igreja, com a sua noiva, vivendo eternamente com o seu Filho nas mansões celestiais, longe das dores, dos pecados, da tentação, da perseguição, e convivendo eternamente em gozo de glória. Então Paulo diz: ninguém poderá impedir que a segunda vinda de Jesus aconteça. Crentes que me ouvem hoje neste congresso, você querendo ou não querendo, Jesus virá. Você aceitando ou não aceitando, o Rei está voltando. Independente da sua linha teológica, da tua denominação, independente se você crê ou não, a Bíblia garante: o Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. E Paulo, quando diz isto, no momento, Paulo também está falando, se referindo à velocidade, à rapidez da segunda vinda de Jesus. E a vinda de Jesus será tão rápido, tão veloz, que será mais veloz do que a velocidade da luz. Só para vocês terem uma ideia, ninguém nesta terra vai poder cronometrar, registrar, filmar o momento em que Jesus estiver voltando para buscar a sua igreja. Nem a NASA, que oferece hoje ao ser humano turismo na Lua, a NASA que tem todos os aparelhos tecnológicos, nem a NASA poderá registrar o momento em que o céu se abrir e o Filho do Homem vir as nuvens para encontrar a sua noiva e a noiva subir da terra. Não vai poder cronometrar isto. E só para vocês terem uma ideia que eu estou falando para os senhores, os meteorologistas, os cientistas, o que estudam os fenômenos da natureza, eles conseguem programar, estudar, registrar quando está para cair um raio, onde vai cair, com a potência que vem, e registra instantaneamente. Mas a segunda vinda de Jesus será mais veloz do que a caída de um raio. A prova disto é que Paulo usa uma linguagem anatômica, biológica para dizer isto. Paulo diz assim: num abrir e fechar de olhos. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você está pensando que está piscando, ele já veio, a igreja já foi recolhida e já está dentro dos céus. Sabe o que vai acontecer isso na prática? O Pai decide, pode tocar a última trombeta, e quando a última trombeta soar, para você vai ser mais um dia de trabalho, mais um dia de tarefa doméstica, mais um dia de estudo, mais um dia de compromisso, e o Pai vai decidir, pode tocar a trombeta. E ao som da trombeta, você caminhando nesta terra, você vai levantar seu pé direito, pensando que vai pisar no solo novamente. E quando você pisar e sentir solidificação, você vai olhar para frente. Não vai ver concreto, não vai ver asfalto, não vai ver terra, não vai ver barro. Você vai ver rua de ouro, porque você já está dentro das mansões celestiais. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. E pode ser agora, pode ser esta noite. Meu horário diz que é para parar. Eu vou ser ético, vou ser pastoral, e eu vou parar aqui. E sobre os detalhes da última trombeta. Por que último? Quando vai tocar? Quem tem acesso? Quem manda nela? Qual é o nome que está patenteado? Qual é o efeito?
aonde vai atingir e como será esse toque, permitindo Deus, se Ele não voltar. Quando Deus nos proporcionar uma nova oportunidade. Mas hoje encerro dizendo: prepare tua alma, prepare teu espírito, ponha tudo em ordem, porque já está tudo preparado para o rei voltar. Se coloque de pé. Eu vou encerrar com uma palavra. Preste atenção no que eu vou dizer agora, para que não haja dupla interpretação. Ninguém sabe o dia que Jesus voltará, nem os anjos, somente o conselho do Deus Trino sabe o dia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando for o dia do arrebatamento, você vai amanhecer aquele dia e você vai ter um testemunho do Espírito Santo no teu espírito, que Jesus está voltando. Sabe por quê? Não são palavras minhas, são palavras de Jesus, que o Consolador foi enviado por Ele para falar dele, dar testemunho dele e de nos ensinar, de nos alertar de tudo que estava por vir. Então Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Haverá um testemunho do Espírito Santo, que há um momento de preparação final no céu. E como que você vai sentir isto? Porque você vai amanhecer com um sentimento celestial, divino, que você nunca teve no processo construtivo da sua história. As irmãs nos seus afazeres domésticos vão para a cozinha preparar o café da manhã, e quando perceber estarão de joelho em lágrimas, porque haverá um clamor dentro dela por meio do Espírito Santo cantando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vai ter muitos dos irmãos que vão para casa, muitos irmãos que vão para o trabalho, que vão ter que encostar seu automóvel, desligar o motor, porque haverá no seu automóvel um mover sobrenatural do Espírito Santo. As lágrimas vão fluir e ele vai começar a cantar, a louvar a Deus, porque haverá um clamor dentro dele do Espírito Santo cantando: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Lembra de Moisés no Sinai, 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, sem afetar sua estrutura biológica. Neste dia você não vai ter apetite, não vai querer almoço, não vai querer café. Quando você vai dar conta, é você jogado pelo chão, é só cânticos espirituais, lágrima, adoração, evidência de línguas estranhas, e você vai sentir uma náusea por este mundo. Você vai olhar para a sua carne, você vai ter nojo, você vai sentir um nojo desta terra, e dentro de você vai vir um sentimento dizendo: eu quero é Deus, eu quero o céu. E daqui a pouco você que é esposo vai olhar para a esposa, ela vai estar em cântico espiritual. Você vai olhar para os filhos, eles vão estar prostrados adorando, porque há um sentimento, há um mover, há um testemunho do Espírito Santo. Os portais da eternidade estão para ser abertos a qualquer momento. Só basta o toque da última trombeta. Eu estou há 47 minutos ministrando aos senhores, sem mandar vocês levantarem as mãos, sem mandar vocês darem glória a Deus. Agora olhe para mim aqui esta noite. Se Deus é vivo, se Deus está nesta casa,
E se Deus está usando meus lábios para falar à sua noiva, e a palavra dele é a verdade na minha boca, em 30 segundos ele dará um sinal visível da sua presença neste lugar. Aguarde. Eu repito, se Deus está nesta casa, se Deus está usando meus lábios, e a palavra na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele vai dar um sinal da sua santa e bendita presença. Porque os céus estão abertos sobre nós hoje aqui nesse santuário. E a nuvem da glória de Deus baixa sobre nós neste lugar. When I see the throne, when I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displays. Enquanto a glória de Deus passa e move sobre nós. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Sou dependente pra viver, pra comer, para ser, para ter, para ver, pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar do nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir,
mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor, meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Glória a Deus. Há alguém aqui entre nós, não evangélico, o afastado do evangelho, que foi tocado pelo bendito Espírito Santo, que a palavra de Deus foi germinada no teu coração, e que você não quer continuar caminhando mais para o destino de sofrimento eterno, mas quer alcançar a salvação e garantir a vida eterna em Cristo Jesus. Se você não evangélico, afastado do evangelho, deseja ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante uma das suas mãos como sinal. Eu quero orar por você esta noite. Alguém não evangélico, o afastado do evangelho, que deseja ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante uma das suas mãos, porque nós queremos orar por você. Sacerdotal, pastor Reuel me designou, me autorizou a convidar aos irmãos para vir à frente. E nós, todos vocês, venham à frente. Nós vamos encerrar o culto de hoje reunidos aqui no altar. Venham todos à frente, porque nós vamos reunir aqui no altar. Nós encerraremos o culto aqui hoje. Solicitando a presença de todos os irmãos no altar. Deve ser caótico, deve ser terrível.
a última trombeta tocar, e nós, com 5, 10, 20, tantos anos de crente, e não conseguir ouvir o som da última trombeta, e acabar ficando para trás, correndo o risco maior de ser candidato a receber a marca da besta. O Senhor nos reúne hoje aqui para uma renovação de aliança, de pacto, de altar, para entendermos que vale a pena ser fiel a Jesus, que nós não abriremos mão da nossa fé, da salvação conquistada por Jesus, que independente de qualquer coisa que venha acontecer conosco, nós permaneceremos e perseveremos fiéis ao Senhor, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão e respondesse não para mim, não para o pastor Reuel, mas respondesse para si mesmo. E não respondesse de forma audível, mas respondesse no teu espírito. Se a última trombeta tocar neste momento, você tem a convicção que ouvirá seu sonido, que subirá, que será arrebatado? Responda não para mim, responda para você mesmo. Qualquer tipo de dúvida, qualquer conflito existencial, nós vamos proporcionar um meio para que você seja tratado, fortalecido, edificado. Você que veio ao altar, você pode levantar uma das suas mãos. Levantar uma das suas mãos. E você pode fazer uma oração comigo em voz alta. Você pode dizer assim comigo: Senhor Deus, eu venho ao teu altar. Eu venho ao teu altar para oferecer a minha vida como oferta, para que ela seja gasta no teu reino. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Perdoa-me por qualquer coisa que eu tenha feito, entristecido o teu espírito. Perdoa-me, porque eu não quero perder o meu tempo dentro da igreja. Eu quero é Deus, eu quero o céu, eu quero a salvação. Então perdoa-me, porque eu não quero ficar para trás, ainda que a minha força seja pequena. Tenha misericórdia, renova-me para me continuar carregando a cruz. Mas eu não vou ficar para trás, porque eu não sou das trevas, eu sou da luz. E eu não nasci para ser do inferno, eu nasci para ser do céu. Então, por amor ao teu nome, renova a minha fé, renova a minha esperança, renova meu altar, renova meus dons, renova meu espírito, renova meu ministério, renova-me, renova-me, porque eu não sei viver sem a tua presença. Então, Senhor, por amor ao teu nome, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. E eu estou disposto a pagar o preço
para permanecer fiel. Ainda que eu seja apedrejado, traído, caluniado, eu não vou te trair, eu não vou negar a fé. Ainda que eu venha morrer, eu vou morrer confessando que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Senhor Deus, hoje no teu altar eu renovo a minha aliança, o meu pacto de fidelidade, de santidade contigo. Sabe por quê? Porque eu estou no mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu sou cidadão dos céus, e a minha pátria está nos céus, aonde eu aguardo o meu Salvador. Senhor, eu profetizo: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Olhe para mim, antes de eu orar, para não pensar que é manipulação, emocionalismo humano, mantém sua mão levantada. Eu vou mostrar para vocês que Deus, mais uma vez, renovou a aliança, o pacto com os senhores, e que Ele não vai permitir que nenhum dos senhores sejam arrebatados, tirados das mãos dele. Ele vai lhe guardar até o grande dia. A prova que Ele fez aliança é que nesse momento Ele derrama sobre vocês uma unção fresca do bendito Espírito Santo. E se você que é batizado com o Espírito Santo, pode começar a falar línguas estranhas aqui, porque dentro do céu você não vai falar mais línguas estranhas, e Ele vai renovar, está renovando você agora, porque uma presença gloriosa, divina, está inundando a tua alma agora, e você está sendo renovado na fé. Você está sendo renovado plenamente pelo gozo do Espírito Santo. You're a blessed ring. Onde Deus está entronizado, o Santo dos Santos, sua morada, e temos acesso livre e caminhar até onde Ele está pelo novo e vivo caminho, por meio do seu sangue que Ele nos consagrou. Falemos com Ele agora, acessamos a sua presença. É momento de oração e vamos falar com o Pai. Nosso Deus, nosso Pai, bendito Senhor, Tu que estás entronizado entre os querubins, nós nos rendemos perante a Tua face, oferecemos a nossa vida como oferta, para expressar a nossa gratidão ao Teu nome, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso favor, hoje aqui neste santuário. Eu te suplico encarecidamente, meu Senhor,
que a tua boa mão seja estendida sobre teus servos, tuas ovelhas, teu rebanho, que hoje está perante teu altar. Venha sarar todas as feridas, venha repreender toda a fúria do maligno sobre os seus filhos. Venha renovar as forças físicas, espirituais, ministeriais dos teus filhos, Senhor. Venha tocar neles hoje aqui. Venha levar uma dimensão com o teu sobrenatural, onde eles possam ter uma experiência profunda contigo, Senhor. Ó Deus, que neste momento a graça seja multiplicada, a misericórdia seja liberada, e eles sejam cobertos do teu amor, da unção do teu Espírito, Senhor. Oh, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te suplico, ó Deus, renova teus filhos, restaura teus filhos, aviva teus filhos, enche teus servos. Ó Deus, Deus, tenha compaixão do teu povo hoje aqui. Toca no teu rebanho agora, e que algo divino venha acontecer neles. Deus, não permita que teus filhos saiam daqui sem uma experiência contigo. Os envolvam com a tua presença, com a tua glória agora. Ai, 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 ai. As we lift our hands, O nosso horário já se foi, mas está acontecendo algo sobrenatural aqui, irmãos. E não se escandalize se Deus começar a usar uma pessoa do teu lado em cânticos espirituais. Eu estou falando cânticos espirituais. Não se escandalize, porque há um mover diferenciado aqui. E Deus está conectando na profundeza do meu homem interior, que Ele está distribuindo dons em forma de cânticos, cânticos espirituais. Não se escandalize se você ouvir melodias celestes na voz desta pessoa que está do teu lado. Forget your troubles now. Lift your hands to the Master. His name is Jesus. Name of all. Beautiful Savior. Glorious Lord. God is with us.
blessed Redeemer.